Olá, meu nome é Omaro, seja novamente bem-vindo ao Morgatório do Pássaro. Esse vídeo é uma resposta ao último vídeo do Daniel Fraga, onde ele fala que sonegação é um crime sem vítima. A minha proposta é trazer uma reflexão sobre o papel do Estado e a função da tributação na organização da sociedade. Tudo isso depois da vinheta. O link do vídeo do Daniel Fraga está aqui embaixo, se você ainda não viu, dá uma conferida. Em resumo, ele diz que sonegação fiscal é um crime sem vítima. Na verdade, para o Daniel, imposto que é um crime, porque é cobrado à força. De fato, o Estado faz uma cobrança de tributos de maneira coercitiva. E para refutar essa coerção estatal, o Daniel usa a falácia da falsa dicotomia. Ele pede para você selecionar um indivíduo que seja a favor da cobrança coercitiva de tributos. Assim como eu e provavelmente você, que concordamos na cobrança de tributos, desde que eles não sejam abusivos. Muito bem, aí você pega essa pessoa que é a favor de tributação e pergunta se ela seria capaz de usar a coerção ou a força para obrigar um indivíduo a pagar impostos contra sua vontade, na marra. E é aqui que entra a falácia da falsa dicotomia usada pelo Daniel. Segundo ele, se a resposta for não, essa pessoa é uma covarde, porque é a favor da coerção estatal, mas não tem coragem de coagir ninguém. E se a resposta for sim, de acordo com o Daniel, você está falando com um ladrão. É falacioso limitar essa resposta nessas duas opções, ser covarde ou ser ladrão, até porque existem outras opções de resposta. Sem contar que a comparação que ele fez também está equivocada. Um ladrão toma o seu dinheiro para benefício próprio. O Estado, em tese, toma o dinheiro para o benefício da coletividade, inclusive daquele indivíduo que contribuiu. Em casos de corrupção, aí sim nós estamos falando de roubo, porque nós temos um representante do Estado pegando a tributação que deveria ser para a coletividade, mas está usando isso para benefício próprio. Aí não tem diferença nenhuma de roubo mesmo, é um ladrão de fato. Aí esses tributos vão ser revertidos em serviços sociais. Porém, a nossa polícia resolve cerca de 8% dos casos de homicídio. Os hospitais públicos são uma calamidade. Transporte público nem se fala. A educação é questão de vergonha internacional. Enfim, os serviços prestados pelo Estado brasileiro são realmente muito ruins. Nós temos uma realidade de ineficiência nos serviços sociais. Mas isso não significa que o problema esteja na natureza do Estado em si. Esses problemas são parte da nossa nação. Tudo bem, a polícia brasileira resolve cerca de 8% dos casos de homicídio. Agora, avalie outros estados e você vai ver quadros de segurança pública piores que o nosso e quadros de segurança pública melhores que o nosso. Bom, pessoal, essa diferença na qualidade dos serviços de segurança pública em diferentes estados mostra que a eficiência ou a ineficiência de um estado depende muito da cultura e do nível de organização social daquela nação específica. E chegou o momento de diferenciar o conceito entre Estado e nação. De acordo com o dicionário All-Wise, Estado é um país soberano, com estrutura própria e politicamente organizado. E são requisitos para a configuração de um Estado ter população, território, soberania e um governo. A nação, por outro lado, está vinculada à identidade, à cultura, ao idioma e aos aspectos históricos de um determinado povo. Se você observar bem, existem várias nações dentro do Estado brasileiro, assim como os curdos no Oriente Médio representam uma nação sem Estado. E como eu disse agora há pouco, a organização social de uma nação vai influenciar diretamente na desenvoltura do Estado soberano. Sendo assim, alguns estados que têm uma nação organizada, que têm um povo organizado, oferecem serviços sociais de altíssima qualidade. E vice-versa, aquele estado que tem uma nação, que tem um povo socialmente desorganizado,
vai penar com serviços sociais de baixa qualidade, talvez até sem uma democracia, sem direitos. Vai ser uma situação de calamidade mesmo. Então, uma das principais incoerências discursivas dos anarcocapitalistas está na mistura conceitual entre Estado e nação. Presta bem atenção. Eles enxergam um problema da nação e dizem que aquilo é um problema do Estado, quando na verdade trata-se de um problema das relações políticos-sociais de um governo específico ou de uma nação específica. Lembre-se que o governo é apenas um dos elementos do Estado, e muitas vezes um governante não vai bem, mas você não pode pegar as falhas administrativas de um governo e dizer que aquilo é culpa do Estado. Isso daí é como comprar um pneu de péssima qualidade para o seu carro e depois que ele furar várias vezes, você diz que pneu é a pior coisa que você pode comprar para colocar numa roda. Outro grande problema da ideologia anarcocapitalista é a supervalorização da individualidade, como se sozinho o indivíduo fosse capaz de sustentar toda a estrutura da pós-modernidade. Vivemos em sociedade e precisamos de regras morais, civis, tributárias, trabalhistas, penais para o mantenimento da ordem social. Neste contexto, o Estado surge como uma estrutura organizacional das relações humanas. Mas aí o cara me diz que o mercado se regula sozinho e que não depende do Estado para manter uma organização justa. Isso é um absurdo, e não por causa da ideia de organização, até porque o mercado realmente se organiza sozinho. Mas que tipo de organização seria essa? Será que, sozinho, sem a presença do Estado, esse mercado consegue se organizar de maneira justa? Para responder essa pergunta, vamos ao seguinte exemplo hipotético. Imagine uma sociedade onde não existe o Estado. Veja bem, não existe o Estado, você está ali vivendo numa cidade de médio porte e tem um mercadinho que abastece em geral as pessoas ali do seu bairro. Fazendo uso da livre iniciativa, você vai levando sua vida de negócios e podemos considerar que o seu mercado é uma empresa de médio porte. Agora, imagine uma grande rede de supermercados, tipo Walmart, Extra, Carrefour. Pois bem, uma dessas grandes redes de supermercado instala ali uma filial bem na frente do seu mercadinho. Vamos lá, não existe Estado e eu quero te perguntar, como você acha que seria a livre concorrência entre uma grande rede de supermercados e esse seu mercadinho? Ok, capital de giro, CDG, ou ativo corrente, é o recurso utilizado para sustentar as operações do dia a dia de uma empresa, ou seja, é o capital disponível para a condução normal dos negócios. Nós sabemos que o capital de giro dessa grande rede de supermercados é infinitamente superior ao capital de giro do seu mercadinho. Essa diferença de recursos no capital de giro é crucial para a estipulação de preços, uma vez que essa grande rede de supermercados pode usar o capital de giro para operar abaixo do preço de custo por um longo período. Operar abaixo do preço de custo com a intenção de destruir a concorrência é uma prática denominada preço predatório. Em âmbito internacional, nós chamamos isso de dumping. Obviamente, não é uma estratégia para garantir lucro. É uma estratégia utilizada para garantir a fidelidade dos clientes e, consecutivamente, destruir a clientela da concorrência. Diga-se de passagem, o seu comércio, o seu mercadinho não tem capital de giro para competir, para colocar preços competitivos com esses que vão ser colocados pelo grande mercado, por essa rede de mercados. Resumo da ópera, o seu mercadinho vai falir e essa grande rede de supermercados vai engolir e dominar o comércio local. Aqui se constata uma falha da ideologia anarcocapitalista, pois se valoriza demasiadamente a liberdade individual, a liberdade do comércio. Podemos dizer que existe uma espécie de fetiche pela liberdade nessas ideologias anarcocapitalistas e também em algumas ideologias de extrema direita. Mas vamos nos focar aqui no anarcocapitalismo e dizer que esse fetiche por liberdade acaba sendo prejudicial, pois o excesso de liberdade de alguns acaba gerando a perda de liberdade de outros. O exemplo que eu dei mostra o excesso de liberdade dessa grande rede de supermercados
trabalhando com preços abaixo de custo, que é o chamado preço predatório. Então isso daí é um excesso de liberdade que tira toda a liberdade do pequeno comerciante. Ou seja, a liberdade comercial de uma grande empresa engole a liberdade comercial das pequenas. E aí eu te pergunto, você sabe qual é o contrapeso para evitar que a liberdade dos grandes engula a liberdade dos pequenos? Igualdade. É isso mesmo. Grave bem aí na sua cabeça. Aonde não há igualdade, as liberdades se destroem. Eu não estou falando daquela igualdade utópica, socialista, pelo amor de Deus, não me confunda com isso. Estou falando pelo menos de uma tentativa de uma noção de igualdade, onde a igualdade sirva de contrapeso para as liberdades exageradas. E é aí que entra o papel do Estado, garantindo igualdade de concorrência entre o seu mercadinho e a grande rede de supermercados. Não tornando todos os mercados iguais, que todos eles têm que ter o mesmo capital, é pelo menos dando a possibilidade desse pequeno mercado continuar existindo sem ser engolido pelos outros. Aqui no Brasil, operar abaixo do preço de custo nem sempre é um ato ilícito, mas se ficar constatado que isso daí foi feito com esse intuito de aniquilar a concorrência, nesse esquema de preços predatórios, aí sim será um crime e você pode constatar isso na Lei 12.529. E vocês podem dar uma olhada no capítulo 2 das infrações, especificamente no inciso 2 do artigo 36. Bem, esse inciso número 2 está falando dessa questão de preços predatórios para aniquilar a concorrência e dominar o mercado. Trata-se de um exemplo claro da intervenção estatal coercitiva garantindo a liberdade e a livre iniciativa das pequenas empresas, onde quem tem pouco capital de giro se vê protegido do efeito predatório das grandes corporações. Seres humanos, de fato, o mercado se organiza sozinho. Quando você vê um anarcocapitalista afirmando isso, que o mercado se organiza por si só, ele não vai estar mentindo. Isso é verdade. O mercado se organiza sozinho, se regula sozinho, mas essa organização é injusta e predatória. Tá, eu acabei de mostrar aqui uma lei que tem um dispositivo para proteger as pequenas empresas, mas nem tudo é um mar de rosas. Nós sabemos que o governo também protege as grandes empresas através desses conluios, desses acordos que acontecem entre o público e o privado, especificamente nesses períodos eleitorais, com financiamento de campanha e tudo mais. Só que nós não podemos confundir isso com um problema do Estado. Isso é um problema do governo, acontece em vários países. E para solucionar isso, um primeiro passo que nós poderíamos dar seria a interrupção, a proibição do financiamento de campanha por parte de empresas privadas. Eu ainda acho que pessoas físicas poderiam fazer financiamento de campanha, desde que tivesse um limite ali, um exemplo aqui, um salário mínimo, por cada pessoa física. Mas como pessoas jurídicas não votam, elas não deveriam contribuir. Então aí, proibindo esse financiamento de campanha, a gente já teria aí pelo menos um pequeno passo, um primeiro passo para evitar essa proteção que o Estado faz com grandes empresas nesses acordos aí. Tá, mas agora voltando para a questão do Estado. Você já parou para pensar qual seria a sua carga horária diária se não fosse o artigo 58 da Consolidação das Leis do Trabalho? Meu amigo, pois é. Se não fosse a intervenção do Estado, a sua jornada de trabalho seria no mínimo 16, 17 horas. Férias? Nem sonhando. Se você for um profissional super qualificado, disputado, até que você teria algumas regalias e alguns direitos no mercado. Mas, se você é um trabalhador qualquer, pode ter certeza que enfrentaria as mesmas dificuldades, o mesmo tipo de sofrimento do período da Revolução Industrial. E aí? E o Código de Defesa do Consumidor, que também é uma intervenção estatal? Numa realidade onde não existe o Estado, imagina que você comprou uma geladeira nas Casas Bahia e o produto veio com defeito. Você realmente acredita que essa organização natural do Estado ia fazer as Casas Bahia devolverem o seu dinheiro ou te darem um produto novo? Fala sério, Daniel. Pisa os pés no chão, enxergue a realidade.
Sem o Estado babá, você nunca mais ia ver a cor do seu dinheiro, nem ia ter um produto novo pelo que você pagou. É através do Código de Defesa do Consumidor e de determinadas instituições que o Estado babá vai coagir, vai forçar, vai obrigar as Casas Bahia a te dar um aparelho novo ou devolver o seu dinheiro. A coerção estatal, essa força coercitiva estatal, é necessária para organizar uma série de conflitos comerciais e civis, sociais. É claro que o nosso sistema judiciário é uma bosta, você ia passar um bom tempo aí com o processo contra as Casas Bahia para fazer valer o seu direito, assim como uma série de serviços sociais prestados aqui no Brasil também não são lá essas coisas. Nós não temos aí uma qualidade, uma eficiência na prestação desses serviços. Mas como eu falei antes, isso é um problema da nossa organização enquanto nação, enquanto povo. Não é um problema do conceito de Estado em si. Precisamos melhorar muito enquanto nação, precisamos melhorar muito enquanto povo, precisamos melhorar muito enquanto democracia. Na medida que a organização social da nossa nação, na medida que a organização social do nosso povo melhorar, consecutivamente, os serviços prestados pelo Estado também vão melhorar. Note, portanto, que o Estado é como um instrumento a serviço da nação. O Estado é como um instrumento a serviço do governo. E esse instrumento pode ser bem utilizado ou esse instrumento pode ser mal utilizado. Seres humanos, antes de criticar o som de uma flauta, você tem que observar quem está tocando a flauta. Da mesma forma, antes de criticar a existência do Estado, critique o povo e o governo que estão operando por trás desse Estado. E eu faço questão de reiterar aqui a crítica ao povo, à nação, porque é muito fácil jogar tudo só nas costas do governo, né? Seres humanos, a minha conclusão é muito clara. O Estado é primordial, é essencial para a organização de uma sociedade. Agora, o tamanho do Estado já é outra história. Eu não vou entrar aqui no mérito de o Estado tem que ser grande e inchado, ou o Estado tem que ser pequeno e mínimo. O que importa é que tem que existir um Estado e, infelizmente, esse Estado vai fazer uma cobrança coercitiva de tributos. Até porque tributação é a espinha dorsal do Estado. Agora, veja bem, defender a existência de uma tributação coercitiva não significa que eu concorde com a maneira com que essa tributação tem sido feita. Eu ainda vou fazer um vídeo sobre reforma tributária explicando como eu acho que deveria ser esse processo de tributação. Há uma série de mudanças que eu defendo, mas nem por isso eu vou sair por aí dizendo para as pessoas sonegarem impostos e pararem de contribuir. Titio Daniel pediu para vocês sonegarem impostos, mas o passarinho está pedindo para as criancinhas não sonegarem impostos, principalmente se as criancinhas forem milionárias, tá bom? Daniel Fraga, você disse que sonegação é um crime sem vítima, mas sonegação é um crime com vítima sim. A vítima, neste caso, é o Estado. Em outras palavras, sonegação é um crime que afeta a organização de toda a coletividade. Presta bem atenção. Em um crime de sonegação, as vítimas somos todos nós. Bom, por hoje é só. Eu fico por aqui. Um forte abraço a todos e falou!